2006. Ano de Copa do Mundo. Você tá querendo jogar algum jogo de futebol, sei lá? Então você abre seu navegador e pesquisa Google. Mas por acidente, e também por não saber direito como escreve Google, você acaba por digitar uma letra errada. Então você acaba escrevendo Goggle, ao invés de Google. E ao abrir o Goggle, começa a aparecer diversos pop-ups em sua tela e você tenta fechar, mas é praticamente impossível. Sempre que você fecha um, aparece outro e vai aparecendo mais e mais. Com tantos pop-ups aparecendo na sua tela, você então fecha o seu navegador e na sua tela inicial aparece o seguinte aviso, falando que seu computador está com vírus e você precisa fazer uma verificação para remover o vírus. Então você clica para fazer a verificação e bem, você acaba de perder o seu computador. Bom, vamos do começo. Eu sou o Milk e hoje eu vou contar pra vocês como um site destruiu diversos computadores um tempo atrás na internet. E esse era basicamente uma cópia do Google com outro nome. O seu irmão do mal, o Goggle.com. E tudo que eu vou contar aqui pra vocês hoje é basicamente o que sobrou sobre o Goggle. E todas as informações estão perdidas em alguns fóruns na internet, porque realmente não existe quase nenhuma informação sobre esse site. É como se ele fosse uma lost media da internet. E até mesmo o Wayback Machine ou o Archive Today, que são sites que servem basicamente para captura e armazenamento de registro de sites antigos na internet. Mesmo dentro desses sites que armazenam esses dados, não existe nenhuma informação sobre o Goggle. Tanto que o Wayback Machine colocou o Goggle em sua lista negra. Então nenhum dado sobre esse site e tudo que ele fez está na internet, foi tudo apagado. Basicamente o que sobrou são apenas relatos de poucas pessoas perdidas em alguns fóruns, apenas por causa de quão perigoso ele realmente era para os computadores na época. O domínio do Goggle surgiu em 1998 e nessa época ele estava inativo. Em 1998 o Google já existia, mas ele era só um protótipo ainda, ele estava apenas começando. Fora que por volta dos anos 2000 existiam diversos outros motores de busca que eram muito mais utilizados que o próprio Google, então não teria como o criador do domínio saber que o Google iria explodir. A hipótese mais provável é que o site era para ser algum site normal, até porque a palavra Goggle existe na língua inglesa para se referir àqueles óculos de proteção. Porém, em 2004, ao perceber que o Google estava crescendo muito rápido, passando todos os outros sites de busca, o Goggle teria sido então modificado por alguém ao perceber que pessoas poderiam cometer erros de digitação, e o nome dessa prática é typo-squatting. Typo-squatting. Cara, que nome difícil, mano. Traduzindo isso aí, basicamente, fica algo como erros de digitação. E quando a pessoa vai digitar o URL do site, ela pode acabar errando uma letra ou outra e indo parar em um site completamente diferente. E nesse site diferente, a pessoa pode fazer o que ela bem quiser. Mas aí surgiu algumas questões. Quem teria comprado esse domínio do Goggle? E qual era seu objetivo? Por que essa pessoa queria destruir computadores? Até hoje nós não sabemos essas respostas, mas vamos entender como o site do Goggle realmente funcionava e por que ele era tão perigoso. Só para avisar que eu conheci esse site através de um youtuber gringo chamado Nation Squid, e para aproveitar, me segue no Twitter e me segue no Instagram também, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Bom, merchan feito, vamos entender como o Goggle realmente funcionava. Assim que você abre o site, ele instala dezenas de malwares e aparece um monte de pop-ups em seu computador. Hoje em dia nós temos o próprio antivírus do Windows que bloqueia arquivos maliciosos e ele detecta quando algo tem vírus e ele avisa antes de instalar. Mas lá por volta dos anos 2000, o Windows mais famoso era o Windows XP, que ele não tinha essa ferramenta. Por incrível que pareça, ele não tinha um antivírus decente. Mas isso é só a ponta do iceberg. Não eram simples sites que abriam um monte de pop-up e instalava alguns malwares no seu computador. Ao acessar o Goggle, você ativava um mecanismo que começava a baixar dezenas de vírus diferentes em seu computador automaticamente. O Goggle era basicamente como um Frankenstein dos vírus, e todos esses vírus incrivelmente trabalhavam juntos para destruir seu computador. O site ele aproveitava de uma falha que existia no Windows na época, a falha WMF, ou Windows Meta File, que eu vou chamar só de WMF porque é mais curto. O WMF era basicamente um arquivo de imagem. Como hoje em dia existe PNG, JPEG, entre outros, antigamente existia o WMF. E sempre que você abria um arquivo com a extensão WMF, ele rodava um monte de códigos em segundo plano para que a imagem pudesse se formar na sua tela para você conseguir ver. E para reproduzir esses códigos para abrir a imagem, existia uma DLL chamada GDI 322, que basicamente ele era responsável pela comunicação dos códigos com impressoras e monitores.
Basicamente ele fazia você enxergar a imagem como ela é. Mas essa DLL, ela tinha uma falha extremamente grave. Essa DLL, ela entrava em colapso. E ela não executava somente códigos para rodar a imagem, como ela podia executar qualquer comando do Windows. Então tudo que o hacker precisava fazer era criar um arquivo de imagem com o formato WMF, modificar a DLL, então ele inseria um monte de código na DLL e salvava. Então assim que a pessoa abrisse a foto, a DLL ela entrava em colapso por conta da sua falha e rodava todos os códigos que foram inseridos ali dentro. Lembra que eu disse no comecinho que quando você abriu o Google, você era bombardeado de pop-ups? Se você tentasse fechar algum deles, você iria acabar rodando esse arquivo de imagem malicioso, e então você acabaria executando diversos comandos no seu Windows. Mas o mais perigoso de tudo, você baixava o arquivo mais perigoso que poderia ter, o Spy Sheriff. Cara, isso aqui é realmente perigoso. O Spy Sheriff era basicamente um malware disfarçado de antivírus. Então depois de você lutar ali e conseguir fechar todos os pop-ups e voltar para sua tela inicial, lá estava ele, o Spy Sheriff, um antivírus falando que encontrou um erro em seu computador. E olhando assim, realmente até parece uma coisa boa. Você acabou de entrar em um site muito duvidoso, apareceu um monte de propaganda, você fechou e o seu antivírus está te avisando que tem alguma coisa errada. E para remover o vírus, basta você clicar nesse botão. Hoje em dia, falando assim, parece até algo meio bobo, né? Mas na época a internet não era algo muito comum e tinha muitas pessoas leigas. Só que obviamente esse botão de limpar não era realmente para limpar ou remover arquivos. Se você clicasse nesse botão, você concedia mais permissões ainda pro Spy Sheriff, que eu vou chamar só de Spy porque ficar falando Spy Sheriff é muito cansativo. E quando você clicou lá no pop-up, e ele se instala como se ele fizesse parte do seu sistema operacional. Então ele desligava a sua internet, aonde o único site possível que você podia acessar era o site do próprio vírus, e nessa hora a merda já estava feita. O Spy, ele cria contas de administrador em seu computador, mudando todas as suas preferências e também mudando o seu plano de fundo para uma notificação do Spy, avisando para você não desinstalar o Spy Sheriff, e caso você tente fazer isso, ele destruirá seu computador inteiro. Caso você tentasse desinstalar o Spy Sheriff, ele simplesmente voltaria a aparecer do nada, e caso você continuasse tentando, ele simplesmente mudava seu computador de uma forma que chegava a ficar inutilizável, aonde a única saída possível era ou você ter um ponto de restauração para tentar fazer um backup, ou você praticamente era obrigado a formatar o seu HD inteiro, perdendo tudo que tinha no seu computador. Agora imagina aí se você trabalha com isso, se você tem muita coisa no seu computador e você é simplesmente obrigado a formatar e perder tudo. Não é uma sensação muito legal. Em 29 de setembro de 2006, viria a existir a primeira prova que o Google chegou a existir, um comercial da McAfee sobre segurança, e para quem não sabe, é basicamente um antivírus, então na sua propaganda ele estava mostrando o Google. A qualidade não é das melhores, mas dá para perceber claramente que é o Google aqui. Isso gerou um grande interesse nas pessoas da época que realmente queriam testar se esse site que ele estava mostrando na propaganda era verdade ou não. Então meio que isso virou uma trend e as pessoas começaram a se gravar entrando no Google. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas que quando foram tentar fazer essa trend, já teria sido lançado o Windows Vista, que era a maioria naquela época. E o Windows Vista, ele já tinha um antivírus suficiente para deter o driver download. Então basicamente quando você abriu o Google, o próprio antivírus do Windows já te protegia, e mesmo pessoas com versão mais antiga, no caso pessoas que ainda estivessem utilizando o Windows XP, a Microsoft ela já tinha soltado uma versão atualizada do Windows XP, onde eles corrigiram a falha WMF. Então mesmo se por algum acaso você instalasse alguns vírus, você não conseguia instalar o Spy Sheriff, que era o maior problema de todos. E essa tretinha toda dessa propaganda com pessoas tentando fazer essa trend gerou uma pequena discussão na internet, onde metade das pessoas diziam que isso era apenas uma lenda, que isso nunca existiu e o comercial era totalmente falso e enganoso, e a outra parcela dizendo que era verdadeiro e que já tinha caído nesse site e que era tudo verdade. E no meio desse caos todos, o Google tentou comprar o domínio do Google legalmente, indo na justiça e tudo mais, e incrivelmente o Google perdeu o caso. É sério, pois o domínio do Google ele não foi considerado um erro de digitação do Google, porque como eu disse, essa palavra realmente existia e tudo mais, e em 2011 o Google não era mais uma ameaça tão grande, pois a internet já estava progredindo bastante, já tínhamos bons antivírus, o próprio Windows agora já tem antivírus próprio, e o site ele simplesmente foi perdendo sua força nociva. E isso chegou tão longe que desenvolveram uma forma de você programar seu computador para corrigir caso você escrevesse Google errado. Tipo, é sério, você podia escrever Google errado e o código arrumava a sua escrita para você não cair em site falso.
E basicamente foi assim que eu vi o fim do Google. Mas antes dele realmente chegar ao fim, o site ele mudou de proprietário muitas vezes. Ele se tornou um site de busca normal e foi retirado do ar. Se tornou um site falso de prêmios e foi retirado do ar. Se tornou novamente um site de pesquisa e foi retirado do ar. Se tornou um site falso para baixar o Adobe Flash Player, foi retirado do ar. Se tornou uma página em branco. Ele também se tornou um site de falsificar votação e em 2020 o Google se tornou um blog político, que atualmente, teoricamente, não tem nenhum vírus. Mas se você for visitar o site, visite por sua conta e risco. Eu não tô recomendando ninguém lá ver e também não quero que ninguém seja culpado por perder o computador. E caso você realmente tenha interesse e for lá ver como o site tá, antes de você ir, se inscreve no meu canal para dar aquela força e me ajuda a bater 1000 inscritos aqui nesse canal novo. Você tem simplesmente a oportunidade de ouro de se inscrever e quando eu estiver muito grande tu pode falar, pô, eu cheguei antes dos 1000. Compartilhe para algum amigo que me ajuda demais, é sério, e tem 2 vídeos aparecendo na sua tela para você continuar me assistindo. Eu sou o Milk e eu te vejo no próximo vídeo.